Olá, eu sou o Maicon, eu faço parte do movimento Sul é o Meu País, moro aqui em Santa Catarina, e eu vim falar um pouco sobre o movimento Sul é o Meu País. Do que se trata, do que não se trata. Eu vim quebrar alguns mitos, algumas ideologias errôneas que se espalham por aí, até por pessoas que apoiam o movimento, mas que não têm conhecimento de causa, então acabam espalhando informações que não são verdadeiras, né? Que não são coniventes com o movimento Sul Meu País. Primeira questão, o que é o movimento Sul Meu País? O movimento Sul Meu País é um movimento independente, sem fim lucrativo, feito por pessoas voluntárias, que busca a emancipação política e administrativa dos 3 estados da região sul do país, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Ou seja, queremos formar uma nova nação, um novo país, independente. Por que isso? Há vários motivos. Um dos motivos é devido à questão tributária, a má distribuição tributária que é feita pelo nosso governo federal, instruída pela nossa Constituição Federal. Na questão tributária, nós temos os dados aqui, por exemplo, de 2015. A região sul gerou mais de 167 bilhões em arrecadação. Desses 167 bilhões, só 34 bilhões, pouco mais de 34 bilhões, retornou para a nossa região, cerca de 20%. Os outros 133 bilhões, só Deus sabe para onde foi. Nós não veríamos nenhum problema se esse dinheiro, se esses 80% que não vem para a região sul, retornasse para cá, pelo menos de outras formas. De outras formas de investimento pelo governo federal. Por exemplo, se o governo federal pegasse esses 80% e investisse em infraestrutura, em segurança, em educação, em saúde, mas não é o que acontece. O que a gente vê é que há um investimento muito pequeno do governo federal nessas áreas e muito dinheiro que a gente não sabe para onde vai. Outro motivo é a questão do poder de voto. A região sul acaba tendo no governo pouca representatividade, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Eu tenho os dados aqui. A região sul no Senado, por exemplo, como são 3 estados e senadores, é sempre 3 senadores para cada estado, a região sul tem 9 senadores. Enquanto a região sudeste tem 12, a centro-oeste tem 12, a nordeste tem 27 senadores e a região norte tem 21 senadores. Falando-se de deputados, a região sul tem 77 deputados, a região sudeste tem 179, a centro-oeste tem 41, a nordeste tem 151 e a região norte tem 65 deputados. Ou seja, a região sul acaba tendo muito pouco poder de voto no governo. Desta forma, dificilmente um projeto de lei que seja benéfico para a região sul venha a ser aprovado, uma vez que nós temos um poder de voto extremamente pequeno. Uma afirmação que as pessoas que são contra o movimento Sul Meu País acabam difundindo, e um pouco, eu não vou colocar toda a culpa nessas pessoas, porque também um pouco dessa ideologia errônea que existe sobre o movimento Sul Meu País vem também de pessoas que apoiam o movimento Sul Meu País. Uma dessas ideias é a xenofobia. Xenofobia, para quem não sabe, é um preconceito, é um conceito pré-determinado sobre pessoas que sejam de uma nacionalidade ou de uma naturalidade diferente da sua. E por que eu digo isso? Porque existem muitas pessoas que apoiam o movimento Sul Meu País, que querem que o movimento Sul Meu País, que o movimento
ganhe forças, querem que o Sul se separe do país e se torne uma nova nação, só que elas não fazem parte do movimento oficial e elas não têm conhecimento de causas. Então elas acabam falando coisas que não é verdade. Por exemplo, acabam espalhando a ideia de que nordestino é malandro, que o Sul sustenta o Nordeste, porque o nordestino não sabe trabalhar, porque quem trabalha é o Sul. No entanto, essa ideia não é conivente com a ideia do movimento oficial sobre o país. Por quê? Porque quem faz parte do movimento oficial sobre o país, quem tem conhecimento de causa, essas pessoas não têm conhecimento de causa, essas pessoas não estudaram para estar falando isso, a gente sabe que dos 80% que o governo federal toma da gente, menos de 2% é levado para as outras regiões como o Nordeste. E se fosse verdade que esse dinheiro tivesse sendo levado para ajudar os nossos irmãos nordestinos, não teria problema nenhum. Eu não veria nenhuma dificuldade, nenhum problema, meu ponto de vista, se eu soubesse que 10%, 15%, 20%, 30%, 40% do nosso dinheiro tivesse indo para o Nordeste para ajudar os nossos irmãos nordestinos que estão passando por um período de dificuldade. O problema, para mim, é porque isso não acontece. O problema é que esses 80%, apenas 2% vai para o Nordeste e os outros 78% não sei para onde vai. Provavelmente para o bolso dos corruptos. A verdade é essa. Então não se trata de xenofobia. O movimento oficial, o Sul Meu País, sabe que todas as regiões do país são extremamente capazes. A região Nordeste, por exemplo, tem praias maravilhosas, tem capacidade de ter um turismo esplêndido, de ser uma região extremamente rica. Então, essa ideologia de xenofobia, de que nós somos preconceituosos com pessoas que sejam de outra naturalidade que não a nossa, não é verdade, não é conivente. Tanto não é verdade que o próprio movimento, o próprio Nordeste tem um movimento separatista. O próprio Nordeste tem um movimento que quer se separar, porque é um movimento que existe no Nordeste que reconhece a capacidade que o Nordeste tem e a riqueza, a potência que o Nordeste pode se transformar. E realmente pode. Outra ideia que também deriva dos mesmos problemas é a questão do racismo. As pessoas que são contra acabam dizendo que nós somos racistas, o que, mais uma vez, uma ideia completamente sem fundamento, sem lógica. Até porque aqui na região sul mesmo, nós temos muitas pessoas, por exemplo, negras, temos muitas pessoas pardas, temos índios. Então, de forma alguma, é uma ideia racista. Até porque no próprio movimento O Sul é Meu País, nós temos voluntários negros. A gente não pretende, por exemplo, quando Deus queira seja em breve, a gente não pretende, quando a gente conseguir se tornar uma nação, construir uma muralha enorme lá no Paraná, botar um soldado armado e para cá ninguém passa. A nossa ideia não é essa, muito pelo contrário. A nossa ideia é ser um país de fronteiras abertas, de livre comércio, para comercializar, para negociar, e serão todos bem-vindos. Todas as pessoas, não importa de onde ela veio, se ela vem do norte, do nordeste, do Japão, todas as pessoas que quiserem vir morar aqui no sul, desde que seja para trabalhar, para estudar, para somar, para engrandecer, para crescer na vida, serão muito bem-vindas, não tem problema algum. A nossa guerra, a nossa luta não é contra o Nordeste nem contra o Norte, muito pelo contrário, a gente torce para que todo o país se dê bem. A nossa luta é contra o sistema brasileiro, é contra a forma como o governo vem distribuindo, vem gerenciando a questão financeira do país. Muitos de nós sulistas somos extremamente patriotas. Eu, por exemplo, amo o Brasil, e mesmo que que a região sul se separe do país, do Brasil, eu vou continuar amando o Brasil. Tanto que aqui eu tenho a bandeira do Brasil e eu tenho a bandeira do movimento sulista embaixo. Eu tenho as duas bandeiras. A pequenininha lá em cima do Brasil e a maior aqui do movimento sulista. Por quê? Porque eu ainda amo o Brasil. Só que eu sei que o Brasil, ele está em declínio e ele tende só a declinar. E é por esse motivo que eu cheguei à conclusão de que se eu quero um futuro melhor para mim, se nós queremos um futuro melhor para nós,
para as nossas crianças, para os nossos jovens, a única saída é realmente nos separarmos, tornarmos uma nação independente, com uma nova Constituição, um novo sistema de governo, uma nova forma de divisão. Outra ideia equivocada que existe, também difundida por pessoas que muitas vezes apoiam o movimento, mas que não têm conhecimento de causa, é a ideia de que nós queremos fazer guerra. Gente, o movimento Sul no país de forma alguma busca guerra. Nós não pretendemos e nós não vamos puxar um gatilho, não vamos derramar uma gota de sangue. A nossa ideia é fazer uma separação pacífica, baseada em instrumentos internacionais, através do reconhecimento da ONU. Uma separação pacífica, sem armas. Qualquer ideologia, qualquer conceito, qualquer pessoa que venha falar em guerra, essa pessoa não faz parte do movimento oficial sobre o país. Ou ela está muito equivocada e não tem conhecimento de causa. Porque o movimento oficial sobre o país, ele busca uma separação extremamente pacífica. Nós estamos em 2017, não estamos num período, nós não estamos numa geração onde seja viável, onde seja lógico falar em guerra, certo? Existem diversos instrumentos internacionais e esses instrumentos que nós vamos buscar para sim separar, nos tornarmos uma nação independente, mas sem uso de armas. Por hoje é isso. Em breve eu vou gravar um vídeo falando sobre a legalidade, uma vez que existem muitas pessoas que falam que o movimento Sou Meu País é um movimento ilegal, porque é inconstitucional, porque a União Indissolúvel dos Estados é cláusula pétrea, é isso e aquilo. Então eu vou estar falando sobre esse assunto no próximo vídeo. Por hoje é isso, abraço a todos.